A primeira lição, para quem não veio, nós ministramos sobre missões, um projeto no coração de Deus, né? Onde nós falamos que o primeiro missionário foi o próprio Deus. Por que foi o próprio Deus? Porque na queda de Adão, foi ele que desceu do jardim, né? E trouxe um projeto de restauração para o próprio Adão. Foi Deus que fez as vestimentas para Adão e Eva, porque eles estavam nus. Então Deus mostrando ali para nós que esse é o projeto dele, o projeto missionário. Deus veio até Adão, vestiu Adão, mostrando como nós devemos fazer. Bem, e na segunda lição foi Deus de Israel é missionário. Deus deu sequência, né? Deus se apresentou no Jardim do Éden, veio passando por os seus personagens, que eu falei na primeira lição. Deus falou assim, ó, da semente da mulher vai nascer um, que vai pisar na cabeça da serpente. Essa semente é a semente de Cristo, que nasceria 4.000 anos depois. Então, quando Deus lança a palavra no Jardim do Éden, essa semente ela veio passando por gerações. E uma delas, nós vamos ver aqui no povo de Israel, é o próprio Abraão. Deus escolheu Abraão para ser pai de multidões, né? Abraão, Isaac e Jacó. Jacó vai para o Egito, José, né? E ajuda o povo. Depois Deus levanta Moisés e assim por diante. E a semente passa pelos profetas até chegar em Maria e José, e a semente nasce, é Cristo, e vem a restauração para todos nós. Então a intenção da revista é levar nós ao entendimento de missões, porque quando nós falamos de missões, nós pensamos que missão começa lá no Evangelho de Mateus, né? Ir por todo mundo, pregar o Evangelho. E a revista, ela tenta passar para nós a ideia da missão, que ela está em toda a Bíblia. Eu fiquei até curioso, assim, quando eu li ela, eu não tinha pensado da forma como ele pensa, né? De olhar um Deus como missionário, mas realmente tem todo sentido, né? Porque qual que é o projeto de missões? Missões é nós levar o Evangelho às pessoas que estão perdidas, no sentido assim, não tendo conhecimento de Deus. Então, esse projeto de missões, Deus começou no Jardim do Éden e veio trazendo para todos nós, até chegar em nós que somos a igreja. Quem são os missionários de Deus hoje? É só o povo de Israel? Não. É a igreja. Quem é a igreja? Todos nós. Então, todos nós estamos envolvidos com essa missão. Por isso que eu sempre falo, o principal projeto de Deus é que nós geremos vidas, é que nós levemos essa semente para as outras pessoas. Então, ser crente resume em nós gerarmos outros crentes. Ser ovelha gera ovelha. Tem até um sentido bem prático, né? Ele fala que ele é o noivo e nós somos a noiva. Quem que gera? É a noiva. Então nós temos que gerar, né? Nós precisamos gerar. E hoje nós vamos na lição missões dos salmos dos profetas. Então Deus, a missão nós vimos no início, a missão nós vimos no povo de Israel, Deus levantou o povo de Israel. Agora nós vamos ver a missão dos salmos. Será que tem missão dos salmos? Será que Deus mostra a sua missão dos salmos? Com certeza, né? Vamos ler. Eu não quero assim ficar muito na revista, mas não vou perder muito tempo. Porque quando chegar a revista, eu vou estudar aqui, eu vou dar aqui uma apanhada na revista, um resumão bem grande, tá? E quando chegar a revista, vocês estudam ela bastante, porque ela é muito útil. O assunto da revista de hoje, só para você ter uma noção, nós gastaríamos 3 aulas, não, para aprofundar nela. Então, nós temos uma aula para falar esse assunto. Então, eu prefiro ler os textos que nós lemos, os capítulos, depois eu chegar a revista, os irmãos vão em casa e aprender sobre missões dos profetas. O texto principal aqui texto-chave, né? Romanos 10, 12, que diz assim: pois não há distinção entre judeus e gregos, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para todos e invoca, para todos que invocam. Esta lição é o primeiro salmo que nós vamos ver hoje, é o salmo número 2. Se você tiver a sua Bíblia aberta, abre salmo número 2, nós vamos ver onde Deus revela a sua missão. Salmo número 2. Salmo número 2. Salmo número 2. Eu vou ler o capítulo 2. Alguém pode ler para mim, por favor? Porque se mutinam as nações e os
povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se comunam contra o Senhor e contra os seus ungidos, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita no céu se rirá, o Senhor zombará deles. Então ele falará a sua ira e o seu furor os confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Ressuscitarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, e hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança, e os confins da terra por uma possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir juízes da terra, servi o Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que se não ire e pereçais no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Aleluia. Amém? Vocês conseguem ver? Alguém pode me dizer alguma obra, alguma visão missionária missal? Alguém conseguiu ver alguma coisa? Onde nós podemos ver um versículo que fala sobre missões? 2:8. 2:8? 2:8? Não, Salmo. Não. Nesse salmo que nós lemos, qual o versículo que vocês vê Deus mostrando para nós uma obra missionária? Versículo 8. Versículo 8? Deve me darei nações por herança e os confins da terra como a tua propriedade. Isso é um deles. Né? Observe que o salmo começa dizendo: porque se amontinam as nações e os povos tramam em vão, os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido. Aqui está claro isso aqui. Quem são essas pessoas? Os reis, os governadores, os sistemas que até hoje perseguem o ungido de Deus, que todos nós que viemos das descendências de Jesus Cristo. Há uma perseguição da igreja. Mas no meio desse povo perseguido, no meio desse povo que persegue, melhor dizendo, que são os gentios, também tem pessoas que podem ser salvas e nós também podemos levar a palavra do Senhor a eles. Que a palavra, se você ver o versículo 1, que fala assim: porque se amontinam as nações, os povos estão em vão, e os reis da terra tomam uma posição e os governantes conspiram unidos, né, contra o Senhor e contra o seu ungido. Aí o versículo 8: pede-me e darei as nações como herança. Quer dizer, ao mesmo tempo Deus está falando que existe um povo que oprime, que castiga, mas ao mesmo tempo Deus lança uma misericórdia para todos os povos. Não existe uma distinção. Então nós somos chamados para quê? Para levar essa palavra aos gentios também, né? Nós somos chamados para cumprir essa missão. Então o Deus missionário está aqui. Então qual que é a visão da revista? Levar nós a entender que o projeto de missões não está somente no Evangelho, dos livros de Mateus, Marcos, Lucas e João. A obra missionária se estende desde Gênesis até Apocalipse. O projeto principal de Deus é missão. O projeto principal de Deus é nós fazermos discípulos, gerarmos. Gosto muito da expressão quando eu falo, eu aprendi no livro da demonstração, quando fala que Deus ele tem sede por vidas, né, por almas ou por filhos. Foi essas palavras que Deus disse para Adão: sede fecundos, multiplicar e encher a terra. Adão, primeiro homem. Fala com o Senhor de Deus, multiplicação. Qual foi a palavra que Deus deu para Noé no culto de luto? Sede fecundos, multiplicar e encher a terra. Qual foi a palavra que Deus para Abraão? Você será pai de uma grande nação. Observe que Deus sempre está falando essas palavras. Jesus falou assim: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quer dizer, multidões. Deus vê isso. Deus vê muitas pessoas. Deus não vê um grupo de pessoas. Tanto é que Deus levantou o apóstolo Paulo para pregar os gentios. A ideia é que o povo de Israel fosse a nação principal e ela espalhasse o evangelho pelo mundo. Mas a Bíblia vai nos dizer que eles se acomodaram em Jerusalém. Se você for ver a história, eles se acomodaram em Jerusalém. Então Deus trouxe uma perseguição em Jerusalém nos anos 70 para que eles dispersassem, né, por todas as regiões. Foi aí que começou o evangelismo mais pesado, vamos dizer assim, aos gentios. Mas antes Deus já tinha levantado quem? Quem que Deus levantou? Quem sabe? Para pregar aos gentios? Paulo. Apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo já levantou. Pedro era o principal chamado para isso. O apóstolo Pedro. Daqui teve a visão do lençol, foi ter Cornélio, né?
Ali ele viu, por exemplo, o Espírito Santo descendo sobre Cornélio, sobre a família de Cornélio, mas Pedro mesmo assim estava com o seu coração endurecido. Mas o projeto de Deus não apagou por causa de Pedro. Deus levanta Paulo, né? Grande missionário dos gentios. E nós estamos aqui hoje graças ao evangelho pregado por Paulo. Ele pregou a todas as nações, né, naquela região, e ele estendeu a todas as nações. Esse é o projeto de Deus. E a obra missionária, então, ela não parou em Jerusalém. Ela tem que ir até os confins da terra. Então, o projeto de Deus é que eu e você entendamos que nós estamos dentro desse projeto. Qual é o projeto? Missionários. É muita covardia nossa por segurar essa palavra. Se nós pensarmos que eu tenho que vir para a igreja só para cultuar, só para cantar, só para orar. Não, isso aí não é leve para cima de Deus. Isso aí é nós sermos bebês na fé, vamos dizer assim, né? Quando nós sermos adultos na fé, entendemos? Nós já estamos preparados para gerar filhos. Irmãos, isso aqui é o mais puro da verdade. Continuar aqui. Tivemos uma reunião com o pastor Domingos, com alguns pastores, e o pastor pediu para nós, o pastor que implantou a visão de discipulado, de evangelismo. A igreja dele chegou a mais de 2.000 pessoas. Mais de 2.000 pessoas. Mas sempre com esse objetivo, de casa em casa, de casa em casa. A igreja só vai crescer de que nós todos entender que nós somos geradores de alma. A missão tem que estar no nosso coração. Deus está mostrando para nós aqui através dessas lições. Ela começa em Gênesis e termina no Apocalipse. Qual é a obra principal? Missões. Por que isso não impregnou na igreja? Porque às vezes, muitas igrejas, aqui não, essa igreja é uma igreja do céu, uma igreja que trabalha com missões de Deus. Eu sei disso. Trabalha com o céu, com o evangelismo, casa de milagre, casa de paz. Já é uma igreja que está trabalhando sobre isso. Mas nós precisamos desenvolver mais. Agora, tem igreja que só pensa na prosperidade, né? Só pensa no bem material, esquece da verdadeira obra de Deus nos nossos corações. Vamos chegar no céu, nessa coluna tem várias pedrinhas, né? Várias pedrinhas representam cada alma. Em nome de Jesus, amém? A obra missionária tem que estar no nosso coração. Então, essa lição está mostrando que Deus é missionário, desde Gênesis, agora está mostrando Deus missionário nos Salmos. Aqui está revelando, o salmista está falando para nós. Lógico que um salmo cantado na época, mas através do salmo tem uma profecia. Do seu trono, versículo 4, do seu trono nos céus, o Senhor põe-se em vir caçoar, com ira nos repreende, o seu furor nos aterroriza, dizendo: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Está falando de quem? Quem é esse rei? Jesus. O próprio salmista está falando sobre Jesus. A Bíblia é cristocêntrica. A Bíblia, em todos os textos da Bíblia, você vai ver Cristo. Quando nós vamos ler a Bíblia, ler ela com esse pensamento que Cristo está em todos os textos da Bíblia. Não tem um texto da Bíblia que mostra Cristo. Que quando Deus fala assim, da semente da mulher vai nascer e vai pisar na cabeça da serpente, toda a narração bíblica vem mostrando essas famílias que vêm carregando a semente. Lê a Bíblia agora pensando dessa forma, você vai ver se você vai entender. Todas as famílias vêm carregando a descendência de Cristo. Você pode ver que todas as famílias que carregaram a descendência, essa semente, foram famílias perseguidas, foram famílias que o diabo tentou exterminá-las, mas nunca conseguiu. Nunca conseguiu. A última, uma das famílias que eu já falei aqui com os irmãos, para quem não esteve aqui, é a família de Davi. Se você for ver a história de Davi, tentaram exterminar a família de Davi por várias vezes, mas Deus sempre estabeleceu um no trono. Foi essa promessa de Deus para Davi. Nunca vai faltar um que suba ao trono. E o último descendente de Davi foi Jesus Cristo. Está lá nos evangelhos, vocês vão ver a descendência. Então, qual que é a importância de missões? É o principal motivo para nós servir a Jesus. É o principal motivo. Então, se nós vimos no Salmo 2, então, claramente Deus falando sobre missões, tá bem? Vamos ao Salmo 67 agora. Salmo 67. Deixa eu ler, que é bem curtinho. Diz assim, olha: que Deus tenha misericórdia de nós, que nos abençoe, faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Já vou parar aqui nesse versículo. Você vai ver que nesse versículo aqui, ele já está falando, está puxando o assunto lá da primeira lição. Deus faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Quando nós vamos ver a primeira lição que nós estudamos, olha aqui diz lá, a primeira lição do Deus missionário, está falando assim, na criação, Deus missionário. Primeiro ponto, criados à imagem de Deus para refletir a glória de Deus. Então, continua refletindo a glória de Deus aqui.
O salmista está falando para nós, repetindo o mesmo assunto da primeira lição. Para que Deus nos criou? Para nós refletirmos a glória de Deus para as nações, para as pessoas. Deus nos chamou para isso, para nós representarmos Deus na terra, representarmos Cristo na terra. Que Deus tenha misericórdia de nós, nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. As pessoas vejam em nós o rosto de Deus, o rosto de Cristo. Para que isso? Olha o versículo que completa. Para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos. Vai questionar. Amém. Para que nós precisamos desse brilho de Cristo? Para que nós precisamos aprender sobre missões? Para que nós possamos entregar as pessoas, para que Jesus seja conhecido em toda a terra, o caminho de Cristo seja conhecido em toda a terra. A obra missionária está em toda a Bíblia. A tua salvação entre todas as nações. Aqui está falando mais ou menos nações. O que Deus fala para Abraão? Em ti serão benditas todas as nações. Uma obra missionária é divina. Está entendendo? Nós estamos aqui no finalzinho já. Nós somos um missionário. Né? E nós precisamos colocar isso no coração. Eu quero enfatizar isso muito para os irmãos. Falei para o pastor domingo que nós vamos crescer inúmeras das vezes nossa casa de milagres. O principal projeto da igreja de Casa de Milagres é a Casa de Paz. É o principal projeto de evangelismo. Se talvez a casa, o poder de célula não foi muito bem no passado, mas não podemos parar de evangelizar. Evangelismo tem que ser o coração da igreja. Sim ou não? A igreja é o local de nós reunirmos para adorar o Senhor. Ouvir uma palavra, não no sentido. Mas aonde nós podemos trabalhar com o Senhor? Nas casas. É de casa em casa. Não tem lugar melhor para nós evangelizar do que de casa em casa. Os irmãos que já acompanham nós que sabem da realidade que acontece. É maravilhoso quando nós disponhamos aí nas casas das pessoas e e nós estamos cumprindo aqui o que Jesus fala. Ide, né? Jesus poderia falar assim: vinde, né? Vinde todo mundo para a casa do Senhor. Eu vou ensinar vocês. Ele não podia dizer assim: estou indo para o céu, né? Agora vocês vêm todo mundo para a casa do Senhor para me ensinar vocês. Não, ide por todo mundo. A igreja é essencial, nós temos que ter igreja. A igreja é comunhão, somos todos nós reunidos. A igreja é o local de nós aprender, nós lapidarmos uns aos outros, ouvir a palavra, adorar o Senhor. Maravilhoso. Mas a verdadeira obra que Deus quer de nós, de todos nós, é evangelismo, é missões. Isso aqui é o grande projeto de Deus. Se você tiver um tempinho, pesquise as igrejas que são empenhadas em missões. Pesquise as igrejas que são empenhadas em missões, você vê que são igrejas grandes, igrejas com muitas pessoas, muitas pessoas. E a igreja só vai crescer quando a igreja inteira entender o que é missão. Nós não podemos deixar tudo na costa de um homem só, de um líder só. Ainda ele está ali só para nos abençoar, nos orientar. Mas o nosso compromisso maior é com o verdadeiro pastor. Quem é o verdadeiro pastor? Deus. Não adianta nada nós seguirmos a linha de um pastor, do terreno, e nós esquecermos do principal pastor. Nós temos que seguir os dois. Orientação do pastor do terreno e principal do pastor celestial, que é o nosso Deus. Qual é o pedido dele? Nós fazer discípulos. Não tem dificuldade de fazer discípulo, né? Eu acho que ninguém aqui tem dificuldade para falar. Às vezes as pessoas pensam: mas eu não sei pregar, não sei falar. Né? Gente, mas eu falo durante Deus. Não tem muita dificuldade, não. Eu já falei para os irmãos aqui, eu volto a falar, eu gosto de falar isso porque isso impactou meu coração. Eu tenho aprendido muito isso. Quando nós vamos falar de Jesus, nós temos que falar com amor. Nós temos que estar vivendo isso. Quem está aqui, por exemplo, o pastor da comida? Pastor, alguém está aqui para falar? O pastor, nós estávamos no estudo, o pastor deu uma ilustração sobre o que é evangelismo, como nós devemos fazer evangelismo, né? Aí ele falou assim: olha, certo dia eu estava em casa, eu comprei uma refeição pelo iFood, a outra minha esposa também comprou uma refeição pelo iFood. Chegou as duas refeições, cada um comprou uma coisa diferente. Aí começaram os dois a comer, um canto do outro. E o pastor estava comendo, saboreando, você fazia aquela coisa gostosa, né? Saboreando aquela comida. Tá fazendo um gesto até exagerado, tá gostoso, né? E a mulher olhando assim, mas o que está acontecendo? Até que ela perguntou: mas você está comendo uma boca tão boa essa comida? Dá um pedacinho para mim. Ele ensinou para nós. A maneira como ele saboreia a comida mostrou para ela que aquilo era muito bom.
Então, quando nós vamos falar de Jesus, é a mesma coisa. Eu vou falar de Jesus, eu tenho que falar com convicção, meu irmão. Deus, eu estou poderoso, eu tenho plano na sua vida. Olha, tem projeto de Deus aqui, você tem que saber, você tem que conhecer, eu preciso falar isso para você. Talvez você nunca ouviu falar sobre o projeto de Deus. Olha, não existe esse negócio de morrer acabando, não tem um plano de Deus de vida celeste, de vida eterna. Isso você vai, né, vai falar com convicção. A pessoa fica assim, mas é verdade. Simples assim. E é gostoso. Agora, quando nós não temos convicção, a gente fala com ele, entende? O que você quer falar com ele? Você baixa a cabeça e fala, tudo bem? Posso falar com o senhor? Não, olha o corpo dele, fala, convicção. Deus é o Todo-Poderoso, né? Até mencionei aqui, eu vou falar de novo. O Evangelho não é simples, ele é todo. Mas a gente vai ter que estudar bastante, então vai ter que ficar bem seguido dentro para eu poder fazer isso. Porque não adianta eu querer fazer, chegar lá e passar vergonha. O caminho é esse, o caminho é estudar, isso é verdade. Estou te falando porque eu passei por esse caminho, né? Mas Eu comecei há 10 anos atrás. Quando eu comecei, eu tenho uma esposa, para falar a verdade. Ela queria colocar a cabeça debaixo do banco, não sabia nada. Mas eu queria falar. Só que uma coisa eu tinha convicção do meu chamado. Eu tinha tanta convicção do meu chamado que eu queria falar. Pastor, eu quero falar, pastor, eu está com raiva, eu queria oportunidade. Eu queria falar. Porque quando Deus me chamou, ele me chamou de verdade. Ele me chamou assim para você vai o racha agora. Eu sabia nada. Se vocês verem a minha descendência, ou melhor, a minha infância, adolescência e juventude, vocês não acreditam. Ninguém da minha família acredita. Até hoje eu penso, mas como o Paulinho, né? Tinha até o nome de Paulinho, né? Muito fazendo isso. Eu era tímido, você tem noção. Sou um pouco ainda. Mas eu tenho prazer de falar da palavra de Deus. Agora, isso não se consegue assim, numa sala de aula. Aqui nós aprendemos. Mas esse fervor, essa vontade, é só Deus. Aí nós temos que estudar com Deus. É a unção do Espírito Santo que é sobre nós. Todos nós temos, é só buscar. É verdade? Às vezes nós já temos unção, mas nós estamos despresos, né? Estamos precisando de uma oportunidade. Por isso que eu estou lançando o culto dos homens, o culto de oportunidade, para ver se você desenvolve os homens aí. E tem muito talento aqui, né? Tem um rapaz cantor aqui, viu? Aí, ó. Tem homem de talento aqui, mulher de talento, em nome de Jesus. Então, no Salmo 67, nós vemos aí, vamos ver de novo. Nós começamos a ler, falei, né? Que Deus tenha misericórdia de nós, nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos e a tua salvação de todas as nações. Então, está clara a missão de Deus aqui. Versículo 3: Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos, exultem e cantem de alegria as nações. Mais uma vez falou nações. Cante de alegria as nações. Missão. Não é só o povo de Israel, é uma missão. Pois governas os povos com justiça e guias as nações da terra. Mais uma vez, nações. A obra missionária. A ideia da revista mostra a nós a obra missionária de toda a Bíblia. Está aqui nos Salmos. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos, que a terra dê a sua colheita, e Deus, o nosso Deus, nos abençoe, que Deus nos abençoe, e temos todos os confins da terra. Mais uma vez, confins da terra. A obra missionária não para só no Israel. Vamos ver agora o Salmo 96. Salmo 96 também fala sobre missões. Vários salmos, né? Estou só 3 aqui, mas tem muito mais. Só para entender aqui para onde missão. Salmo 96. Pastor, Sim. e esse projeto da Casa de Paz, que eu estou fazendo aqui, acho que a maioria dos estados na época, ele fez esse projeto que o para levantar toda a igreja. Mesmo aquele que não sabia pregar, era só ler, acompanhava aquele que já tinha conhecimento, orava no terceiro dia, e ele se começou a Casa de Paz e desenvolveu com várias pessoas que nem sabiam orar, através da Casa de Paz daquele conhecimento. Desenvolve. A Casa de Paz, nosso milagre, por exemplo, nós já temos a lição, né? Passei para os irmãos 7 lições já prontas, os irmãos acompanhar. Então, assim, não é complicado. Vamos ler Salmo 96. Sansão, pode ler para nós aí, por favor? Salmo 96. Salmo 96. Cante uma nova canção a Deus, o Senhor.
Cante ao Senhor todos os povos da terra. Cante ao Senhor e louve. Anuncie todos os dias em que Ele nos salvou. Fale da sua glória às nações. Cantem a todos os povos as coisas maravilhosas que Ele tem feito. O Senhor é grande e merece todo o nosso louvor. Ele deve ser temido, mais do que todos os deuses, pois os deuses das outras nações são somente ídolos, mas o Senhor fez o céu. Ele está cercado de glória e majestade, poder e beleza enche o seu templo. Louve o Senhor todos os povos da terra, louve a sua glória e o seu poder. Deem ao Senhor a honra que Ele merece. Tragam uma oferta e entreguem nos pátios do seu templo. Curvem-se diante do Santo Deus quando Ele aparecer. Trema diante dele toda a terra. Digam em todas as nações: o Senhor é Rei. A terra está firme no seu lugar e não pode ser abalada. Ele julgará os povos de acordo com o que é direito. Alegre-se a terra e fique contente o céu, ruja o mar e todas as criaturas que nele vivem. Alegre-se os campos e tudo o que há neles. Então, as árvores dos bosques gritarão de alegria diante de Deus, o Senhor, pois Ele vem governar a terra. Com justiça e sem parcialidade, Ele governará os povos do mundo. Aleluia. Amém. Aleluia. Alguém viu aí a apostação sobre missões? Quem pode falar para mim? Quem conseguiu ver? 3. Versículo 3? Um também, né? Cantar todos os povos na terra. Cantar todos os povos da terra. 2 também. Então, aí já está claro para nós que a ideia não era só Israel, né? Eram todas as nações. A obra missionária de Deus foi para abranger todos, né? Então, tá, eu vou passar para vocês, não vai dar tempo. Que é o que teve? 9 meses? 10 horas. 10 horas. Ah, amém. Então ficou claro aí a obra de Deus missionário nos Salmos, amém? A ideia é mostrar para vocês que o texto está falando sobre missões. Agora eu quero entrar com vocês aqui na obra missionária, agindo de meio dos profetas. Quem sabe falar qual foi o profeta messiânico? Isaías. Isso aí, glória a Deus. O profeta messiânico foi Isaías. Os profetas foram instrumentos de Deus para interpretar a sua vontade ao povo, predizer acontecimentos, ensinar e operar milagres. Amém? Deus, o profeta Isaías, é missionário. Quero ler essa parte, porque é muito importante. Isaías é classificado não só como um dos profetas maiores, mas o profeta do Antigo Testamento, que mais escreveu também o chamado profeta evangélico da velha aliança, ou da velha dispensação. Observemos um pouco da sua mensagem. Nós temos agora aqui no versículo, Isaías capítulo 7, versículo 14, eu escrevi esse versículo aqui, já vou ler os nomes. Ele escreveu assim, ó, Isaías: por isso mesmo lhe dará um sinal, a virgem ficará grávida e dará luz a um filho, e o seu nome será chamado Emanuel. O que significa Emanuel? Deus, glória a Deus, só tem teólogo aqui. Aleluia. Deus conosco. Então, olha aqui que o Isaías já está falando do Messias, né? Então, a missão de Deus continua. Deus continua revelando através dos profetas o seu plano missionário. Começou em Adão, passando, agora já estamos nos profetas, nos salmos também, que muitos salmos se tornaram profecias, como isso que nós lemos. Salmo 2, por exemplo, é um texto muito escatológico. Se vocês forem estudar o texto, Salmo 2 é um texto escatológico, fala exatamente da vida de Jesus, um estudo mais aprofundado. Isaías, aqui, versículo 14 do capítulo 7, está falando do Messias que ia nascer, Jesus, que ia nascer, né? Isaías 7,14, temos a prometida ação missionária de Deus por meio do milagroso nascimento virginal de Cristo.
o primeiro e maior missionário vindo do coração do Pai para se tornar Deus conosco. Então, observa bem, lá no início, a ação missionária de Deus apareceu para Adão em forma de um corpo espiritual, vamos dizer assim, porque Adão e Deus, eles conversavam, né? Através dos profetas, Deus se revelava através do seu espírito, né? As palavras, as pessoas viam o trono de Deus, mas agora, no Novo Testamento, o Deus, ele se encarna. Observe que ele quer relacionamento mesmo, né? Ele quer conversa com nós, ele quer relacionamento. Isso Deus encarna, Deus, o próprio Deus, ele desce, ele encarna, se torna um homem para habitar entre nós. Então a obra missionária de Deus é tão forte no coração que ele criou de um jeito peculiar, falando a língua dos homens. Falando a língua dos homens. Porque às vezes, nós teríamos, ou tinha muita dificuldade de entender se Deus falava por nós, né? Parecia as pessoas. Então Deus, percebendo isso, falou: eu estou falando a língua deles. Vou descer lá, vou enviar meu filho, que é o próprio Deus encarnado. E ele se relacionou com nós. Ele criou, teve um corpo igual ao nosso, para ver, passar pelas mesmas dores, as mesmas dificuldades, e mostrar para nós o plano missionário. Hoje estava conversando com o irmão, ele falou assim que tem uma época que eu cuidava de muitas pessoas, igreja, 150 pessoas, estava muito trabalho, isso do servo, pagando o negócio de servo, né? Eu falei: pois é, Cristo não entrou nessa. Cristo pegou 12 pessoas só para cuidar e fazer deles discípulos. Às vezes, uma casa de milagre, nós cuidamos de 7 pessoas no máximo, né? E eu acho que cada um, com essa visão de uma casa de milagre, casa de paz, cada pessoa cuidando de 5, 6 pessoas, irmão, algo Deus vai crescer. Agora, quando nós falamos de um projeto mais, onde tem uma célula formada, não sei se é esse projeto, pastor, eu estou dando uma pincelada, mas eu creio que será esse projeto que nós já estamos começando, dar uma implantada mais, uma revigorada mais, né? Casa de paz, casa de milagre. Foi outro projeto que cria uma célula e muitas pessoas aglomeravam, e acabou que ninguém ganhava ninguém. Ficava aquele grupo de comunhão, de pomos e bebes, não ganhava nada, ninguém ganhava ninguém, né? E isso não agrada a coração de Deus. Agora, o nosso grupo de casa de paz, casa de milagre, é um grupo evangelístico, que tem pontos específicos. No caso, 7 dias acabou, né? Agora, o projeto dele é criar mais um grupo para que dê auxílio a essas pessoas que estão saindo, que estão deixando a casa de milagre. Até que nós comentamos aqui na reunião, muitas pessoas que aceitaram Jesus na casa do milagre, até batizadas foram, e por falta de um acompanhamento, dispersaram. Isso dói no coração. Eu estou até criando um projeto agora, nosso projeto de casa do milagre. Nós estávamos fazendo casa do milagre na terça e na quarta. Na quarta-feira vamos visitar. Vamos fazer visita àquelas pessoas que nós já passaram. E lá de novo, porque esse é o nosso papel, né? Nosso papel é ajudar as pessoas. Então, o projeto missionário, Deus dá muito certo. Só que ele já deixou o modelo para nós. O próprio Jesus ensinou: se você quiser abraçar o mundo, vamos abraçar de 1 em 1, né? Está vendo? Não tem conta de 12, não dá conta de 5 cada um, ou 2. Se cada um cuidasse de 2 aqui, irmão, já imaginou? Qual que é o principal objetivo? A missão está no nosso coração. Por que nós aceitamos a Jesus? Porque o Espírito Santo nos alcançou para nós sermos seus discípulos, para nós abraçarmos as pessoas perdidas, para nós alcançar as pessoas perdidas. Esse é o principal objetivo. E nós precisamos aprender. Na época que eu cheguei na igreja, que eu aceitei Jesus, a igreja tinha um projeto que era assim, tipo, a Gisele ganhava para Jesus. Aí ela pegava um livrinho, eu acho que ainda tem esse livrinho, e ela fazia um trabalho comigo, um ensinamento sobre a Bíblia, né? Então, eu fizeram esse acompanhamento comigo, e foi muito bom. Pega o primeiro passo, né? De seguir. Ia na casa da pessoa? Eu ia, morava no meu de março, vinha aqui assim, perto. Esse é um projeto legal, bacana mesmo. A pessoa nem vinha na minha casa, eu que vinha. Você que vinha? Eu que vinha, ele sentava, ela ensinava, ali orava comigo e eu voltava para casa. Então isso era muito bom. Esse é um dos projetos do pastor, é consolidar, né? Ganhar, mas tem que consolidar. Isso. Então tá, vamos lá, Evangelho, os profetas, são o profeta Isaías, né? A palavra Messias,
hebraica significa ungido. Alguém sabia? Sabia, né? Messias ungido. Né? Jesus é o Messias prometido a Israel. Devido à vasta missão prevista no mundo por inspiração, o seu nome recebeu várias designações além de Emanuel. Emanuel é Deus conosco. Né? Quais foram os outros nomes que ele recebeu? Nós podemos citar 4 nomes. Está em Isaías 9, versículos 6 e 7. Quem quiser abrir a Bíblia? Isaías 9, 6 e 7. Glória a Deus. 9, 6 e 7. Pode ler, minha ajuda. Isaías 9, versículos 6 e 7. Maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. É isso aí, Deus 4 nomes. Amém? Então, além de Emanuel, ele recebeu 4 nomes: maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Se vocês estudam Bíblia, vai ver que tem algumas Bíblias que separam aqui maravilhoso de conselheiro. Não é certo. É maravilhoso conselheiro. É nome duplo desde o início. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Glória a Deus. Mais um professor aqui para nós falar aqui mesmo. O ministério do Messias, Isaías 42, versículo de 1 a 7. Vamos ler esse texto também. Isaías 42, versículo de 1 a 7. Quem achou pode ler, pastor. Tudo bem, pastor? Pode ler. O servo do Senhor. Eis o meu servo a quem sustento, o meu escolhido em quem tenho prazer. Porém nele o meu espírito, e ele trará justiça às nações. Não gritará nem clamará, nem erguerá a voz nas ruas. Não quebrará o caniço rachado, e não apagará o pavio fumegante. Com fidelidade fará justiça. Não mostrará fraqueza, nem se deixará ferir, até que estabeleça a justiça na terra. Em sua lei, as ilhas porão sua esperança. É o que diz Deus, o Senhor, aquele que criou o céu e o estendeu, que espalhou a terra e tudo o que dela procede, e dá fôlego aos seus moradores, e vida aos que andam nela. Eu, o Senhor, o chamei para a justiça. Segurarei firme a sua mão. Eu o guardarei e farei de você um mediador para o povo e uma luz para os gentios. Aleluia. 7, né? Até o 7. Então, viu aí o profeta Isaías falando sobre o próprio Cristo. Na verdade, falando sobre esse Messias que ele vive. O profeta retrata o servo missionário, incumbido da tarefa que só o Messias poderia executar. Ele sentiu o cumprimento dessa profecia em si mesmo, quando pregava na sinagoga de Nazaré. Jesus é esse Messias relatado. Então aqui a nossa intenção é levar vocês a entenderem que a obra missionária de Deus ela está em toda a Bíblia, amém? Principalmente no livro de Isaías, o profeta Isaías, que é o profeta messiânico, como diz a revista, é o Evangelho do Velho Testamento. Né? Ele fala muito sobre Jesus. Para que isso? Por que nós precisamos saber disso? Porque nós precisamos saber que nós também somos missionários do Senhor. Jesus, Deus encarnado, ele desceu para ter essa relação com nós, para se apresentar para nós um projeto dele. Qual é o projeto dele? Ganhar nações. Ele falou nos Salmos, nações. Em todos os lugares ele fala sobre nações, nações, nações. Então não podemos ficar somente em um lugar. Tanto é que é verdade que ele não permitiu que Israel ficasse parado. Quando Israel não saía do lugar, não cumpria a missão, Deus permitiu que a devastação, né, de Roma nos anos 70, perseguir os cristãos, e foi através dessa perseguição, podemos assim dizer, que o povo se espalhou por todo mundo. O apóstolo Paulo, o principal pregador do Evangelho, mas a obra missionária ela continua na igreja. E nós somos missionários do Senhor. Então nós precisamos entender que esse projeto de Deus de missões é urgente. E agora nós já estamos nos finais. Os sinais já estão se cumprindo.
Por isso nós temos que ler a palavra, estudar, né? Deus texto com mais cuidado, como o pastor meu, professor meu falou na faculdade, olha, a Bíblia tem que ser lida, não pode ser lida de helicóptero, né? Você tem que parar de helicóptero, descer, examinar, ler o texto, para lá, para cá, né? Pesquisar nos livros, ver o significado daquele texto, né? Eu posso simplesmente ler por ler, como Deus me livro, tem que estudar. Porque quando nós estudamos, nós vemos isso aqui. A obra missionária de Deus está em toda a Bíblia. Não é bom saber que Deus foi o primeiro missionário? Ele se importou com o homem pecador? Ele desceu até o jardim. Adão, cadê você? Ele já sabia de tudo, mas queria conversar com ele. Né? Queria conversar com ele. Aí alguém poderia falar assim, mas Deus sabia que ele tinha pecado, poderia já exterminar ele, acabar com a raça humana. Não, o que Deus fez? Vestiu Adão. Deus está mostrando para nós que nós temos que abraçar os pecadores. Ah, é pecador, é puxa, é ruim, tem que ir atrás dele. Não, tem que ir atrás deles. Se Deus fez isso, pouco mais nós, né? E Jesus? Jesus desceu do mundo para salvar pecadores, veio para buscar perdidos como nós. E será que nós somos melhores do que Jesus? Que às vezes nós criamos uma barreira porque nós não conseguimos entender o projeto de Deus para nós. O projeto de Deus para cada ser humano é maravilhoso. Estava ontem, ouvindo uma mensagem, e o pastor falando sobre o corpo incorruptível. Quando nós vemos na passagem, nós nos revestiremos de um corpo incorruptível. Por enquanto nós estamos nos vestindo de um corpo corruptível. O que é corrupção? Esse corruptível é que decompõe, que vai se decompor, vai acabando, né? Vai se murchando. Mas quando nós vemos a palavra, isso é o projeto de Deus. Ele fala assim: nós seremos revestidos de um corpo incorruptível. Existe uma promessa para nós, existe algo especial para todos nós que cremos no Senhor Jesus. Então, o verdadeiro crente, ele olha para os acontecimentos, nós ficando mais velhos, por exemplo, nós não desesperamos, não. Com total sinceridade, nós não podemos desesperar porque a idade está chegando. Nós temos que louvar o Senhor, porque nós estamos tendo mais oportunidade para falar de Jesus para as outras pessoas. Porque o principal prêmio para nós é ter um corpo incorruptível. Nós temos essa esperança em Cristo. Agora, nós sabemos desse projeto maravilhoso. Por que nós vamos guardar isso para nós, gente? Tem tantas pessoas que nem sabem disso, não sabem nem dessas simples coisas. Eu não sei falar, né? Não é simples, é o poder de Deus, eu gostaria de falar isso. Então, o que nós precisamos? Ter convicção de que isso é uma segunda verdade. Quando é que eu consigo passar para as pessoas algo importante? Quando eu creio fielmente naquilo que eu estou falando. Eu creio na minha salvação. Eu creio que Deus tem um projeto para mim. Eu creio que se eu sair daqui agora, eu morrer, de repente eu vou estar na glória do Senhor, no paraíso. Não é bom você passar isso para as pessoas? Isso é missão, irmãos. Agora, nós temos a notícia, eu falei na mensagem que eu preguei também. Nós temos a principal notícia. A notícia mais poderosa. Por que nós vamos guardar isso? Nós estamos sendo covardes, essa é a verdade. Não podemos guardar para nós. Deus, Ele habita dentro de nós. Olha que experiência maravilhosa. Deus antigamente habitava dentro do tabernáculo. Agora nós somos o tabernáculo de Deus. Oh, glória. Já para pensar nisso? Que nós somos morada do Espírito Santo. O que nós estamos fazendo, né? O que nós estamos fazendo com esse Espírito que habita em nós? Não estamos agindo conforme a vontade dele. Então nós precisamos entender que Deus, Ele está alertando a sua igreja nos últimos dias para a obra missionária. Quem acompanhou a lição dos inícios, viu Deus em Gênesis, né? Bem-vindo, até agora nos Salmos, nos profetas, toda a Bíblia. Não vai dar tempo de falar dos profetas, vou ficar para a próxima lição. Vou falar Deus dos profetas. Já comecei a falar dos profetas, Jeremias. Mas falta Jeremias e Jonas. Mas Jonas está bem claro. Qual que é a obra missionária de Jonas? O que Deus pediu para Jonas fazer? Ir até Nínive, né? Olha, Deus preocupado com a nação. Deus mostrando para nós assim: olha, não é só o povo de Israel. Jonas não é só o povo de Israel. E por que Jonas não quis ir? Você sabe por quê? Alguém sabe?
que é Jonas teve? Ele ficou com medo? Não necessariamente medo. Por causa do povo, que ele achava O povo era um povo rebelde, um povo perseguido por Deus, um povo sangrado, assim. Então Jonas não tinha amor por eles. Jonas não queria que eles fossem salvos. Ele sabia que se ele pregasse a palavra, que o povo se arrependesse. O Jonas mesmo falou, né? Se eu pregar e se arrepender, o Senhor é misericordioso, não vai perdoar eles. Jonas já sabia que Deus ia perdoar eles. Então Jonas, sabendo que Deus é misericordioso, ele desviou o próprio lugar, né? Mas Deus, com o seu plano missionário, fez o quê? Volta. Ele ficou egoísta, né? Jonas Foi egoísta. Né? Mas no profeta Jonas mostra também o plano missionário de Deus. Mas ainda bem que ele reconheceu, né, pastor? E Ele mesmo que é tarde. e a gente aprende também que mesmo que você tem que desviar, se for os planos de Deus. Quando Deus chama, Deus chama. Você pode até desviar. Mas você Pelo não amor e pela dor, né? Na verdade, Jonas não se arrependeu, não, né? Foi como o irmão falou, é o chamado dele. Vai lá dentro de Não, mas depois de ter sido engolido por uma baleia, Sim, qualquer um se arrepende. qualquer ateu fala, meu Deus. Nem importa pouco, mas quer saber que ele não. E o profeta Jeremias também, nós até pregamos sobre isso comigo, né? Outro missionário também, Deus levantou para pregar para o seu próprio povo, né? Mas qual que é a obra missionária ali? O povo estava desviado. Então, qual que é a obra missionária? Nós levarmos a verdade aos corações perdidos. Levarmos a palavra de Deus aos corações perdidos. Então, a Bíblia está cheia de obra missionária. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse fala sobre missões. Então, não tem como nós pensarmos diferente em igreja. Jesus, ele deixou bem claro nós fazer discípulos, gerar vidas. Então, se eu amo a Deus, eu falo com Ele, se eu amo a Deus, eu converso com Ele. Se eu amo de verdade ainda mais, eu vou ganhar almas para Ele, eu vou falar de Jesus para outras pessoas. Isso não pode ser algo forçado, tem que ser algo prazeroso. Eu tenho que ter prazer em fazer isso. Um porque eu entendo a palavra, e outro porque realmente essa é a nossa missão. É a nossa verdadeira missão. É fazer discípulo. Ovelha gera ovelha. Pastor gera ovelha e gera pastor. Mas nós todos, no modo geral, somos ovelhas. Pastor, presbítero, diácono, líder, célula. Nós todos precisamos gerar ovelhas. É o ponto da igreja. Se todos nós estivermos empenhados nisso, com certeza nossa igreja vai crescer muito. E não só isso, né? O nome do Senhor vai ser glorificado, né? Você vai ser abençoado. Ele fala, há muito mais prazer em quem dá do que quem recebe. Meu irmão, eu sou prova viva disso. Amém, glória a Deus. Deus vai abençoar mais. Em todas as áreas. Para mim estar aqui hoje onde eu estou, eu fui persistente, eu tenho 10 anos. Simone sabe isso. Eu sou um verdadeiro improvável. Mas quando nós cremos no projeto de Deus, todos aqui temos essa certeza no seu coração. Todos vocês têm chamado. O chamado é para todos. Eu só tenho que realmente mergulhar na Sagrada Escritura. Eu tenho que ler ela, tenho que aprender ela, tenho que estudar ela. E a partir do momento que você lê, como diz a palavra, conhecereis a verdade nos liberta. Quando você conhece a verdade sobre você mesmo, quem você é, o que você está fazendo aqui, para onde você vai, qual é o seu papel aqui, quando você entende, você responde essas perguntas, acabou. Abre a mente, entendeu? Você enfrenta leões, não é que você vai ficar livre de problema, vai ter sempre problema. Um exemplo bem claro que as pessoas não entendem quando você está falando evangelismo, você diz, por que você aprende a palavra de Deus, a irmã não te fala? Ela está muito doente, né? E eles não doente, ela foi pregar a palavra para a pessoa que não crente. Ela falou assim, não entendo você está com dor, tanto problema aí, e você está falando desse Deus, por que você não pede que esse Deus te curar? A função de estar viva é o amor dele que faz a gente estar aqui pregando para você. Não é muito calor. Isso é convicção, né? E convicção desse amor de Deus é entender isso, né? Que nós passaremos por dificuldades e aflições, mas isso não impede nós de falar do amor de Cristo. Por que nós passamos por lutas, por problemas, por doenças? Porque ainda
nossa alma está no corpo corruptível, decomposição, quer dizer, vai se deteriorando ao passar do tempo. Mas quando chegar lá, nós revestiremos de um corpo corruptível. É solar. E quando nós estivermos nesse tabernáculo, né, esse tabernáculo que acaba, é assim mesmo. Vai chegar um dia, eu posso falar assim, que a nossa alma entrará dentro de um edifício. Olha que diferença. Tabernáculo é um edifício. E quando nós estivermos nesse edifício, que é o corpo celestial, acabam os problemas. Aqueles que têm vontade de emagrecer, vai crescer nas não, mas é assim, o corpo glorificado, sem problema, né? Careca, acabou, cabelinho. Mas vai ser o corpo glorificado. Mas também nós, assim, profissionais, também nós enfrentamos muita vida, porque eu mesmo já fiz casa de paz que permaneceu, já fiz casa de paz que foi para outra igreja, porque ficaria mais próxima, mas somos testemunho lá nessa igreja. E também já fiz casa de paz que não permaneceu e a gente entristeceu. Então, nós temos que olhar muito na nossa vida, porque a gente entristece, porque você quer aquela pessoa, mas ela não permaneceu. Ela fez casa de milagre, fez casa de paz e não permaneceu. Aí eu me perguntou o que está comigo, será que eu fui errado? O que aconteceu? Mas aí eu falei, a semente foi plantada. Mas é pouca palavra, né? A semente que ela veio no caminho. Tem todo tipo de semente. O dever nosso é semear. Né? Agora, vai depender de onde ela cai. E aí depende de cada pessoa, o valor que ela dá dessa palavra, como ela absorve essa palavra. Lógico que nós temos que ter todo cuidado, né? de tentar levar o máximo de conselho para que ela permaneça. Mas ainda havendo condições, está na mão do Senhor. Eu tive que ter um cuidado comigo mesmo, assim, olhar mais e falar, Senhor, não pode acontecer isso, a pessoa se distanciou, largou de mão, né? Me entristece, mas a obra continua, nós não podemos desanimar. Né? Verdade. Irmãos, nós já falamos dos 3 profetas, eu acho que nós já concluímos essa lição. Se alguém tem alguma pergunta ou quer compartilhar com a gente, nós temos 5 minutinhos. Mais alguém? A semente. A semente que ela falou. Plantar uma semente natural, esperar que ela nasça. Você tem que jogar lá. E tem semente que não nasce rápido, e quando nasce, não vai jogar nada. E tem planta que você não aguarda, quando a gente tiver pelo menos 1 metro de altura, ele vai morrer sozinho. Então, o tempo que joga a água nessa semente tem sido muito pouco. 7 semanas é muito pouco tempo. Precisava esticar mais tempo. E aí a gente precisa encontrar um jeito de se esticar mais tempo, aguando aquela planta. Para ver se permanece. Não sei como fazer, quer dizer, imagino como fazer, na verdade. Mas é importante a gente pensar nisso. Porque eu sei que os irmãos trabalham, né? Mas vai. Daqui a pouco você muda de planta e aquelas vão morrendo sozinhas. Porque não tem mais ninguém lá jogando água. Então arrumou um jeito de ficar mais tempo. Me lembro que a gente já teve, por exemplo, na época do grupo familiar, ficava lá. Aí basicamente ninguém saía da igreja porque o grupo estava lá na casa da pessoa. As pessoas ficavam na igreja porque você continuava indo lá. Já cresceu, você continua ajudando. Aí chegava a hora das próprias pessoas darem fruto, saírem para dar fruto, porque já ficou ali recebendo, até amadurecer. E a igreja tem muito tempo, dá para fazer um projeto, como você está falando, de plantar essas casas permanente. Entendeu? E assim, viu que cresceu, já faz outra, assim vai. Começar bem pequenininho. Para a consolidação. E se aparecer outra casa, por exemplo, outra para plantar semente, mas alguém fica ali cuidando até crescer. Bem consolidado. A nossa igreja era tão boa para ensinar e às vezes eu fico até assim impressionado com as coisas que a gente aprende. Eu não tenho informação nenhuma, nenhum grau de escolaridade. Eu aprendi tudo aqui, Deus me deu aqui nessa casa. O pastor colocou eu como líder da nossa célula lá em casa, para vocês terem uma ideia. Tinha até engenheiro sendo ministrado por uma pessoa sem nenhuma qualificação escolar.
Nós temos 28 membros na célula nossa. Tem até o livro, leu hoje, anotações do nome das pessoas. Quando você falava em multiplicação, ninguém queria assumir. Foi indo até que o pessoal foram saindo, aí surgiu Casa de Paz. Eu e Rosinha, nós dois. Fizemos vários casos de paz, né? Teve pessoas que se converteram, irmãos que se converteram, estão até hoje na igreja. Né? Então, o ensinamento que nós temos aqui na igreja nossa, ela é fundamental para todos nós. Tudo é questão de nós prestarmos sempre atenção, anotarmos e chegar em casa buscar. A gente aprende. Eu não sabia nem escrever direito. Eu escrevo no banheiro. Deus dá para a gente aqui. Aqui é uma escola tanta, basta só nós interessarmos, fazer busca. E Ele dá para nós. Hoje eu estou junto com o pastor Paulo, na Casa do Milagre. Eu adoro quando ele fala assim, irmão Sansão, traz uma palavra. Os senhores gostam. É uma felicidade tão grande. Eu falo para ele, quando termina a Casa do Milagre, a gente segue lá para ele. É impressionante o que Deus faz na nossa vida. O que Deus tem para nós. Só basta nós, ó. Ele está batendo na nossa porta aqui, ó. Abre e receba. Amém, irmão? Amém, amém. Amém. A questão é tomar uma iniciativa. Tomar uma decisão. Se nós abrir a boca, Deus dá a palavra para nós. Se tomar uma decisão, Deus vai abrir portas, vai dar sabedoria. A questão é tomar uma iniciativa. O que nós fazemos quando nós acordamos? A primeira coisa que nós fazemos? Nós levantamos. Você vai ficar deitado? Não, tem que levantar, é uma decisão. Mano. Aí você tem que levantar, senão não tem jeito. Então o Evangelho incentiva nós a fazer o quê? Ganhar algo. O que eu tenho que fazer? Ganhar algo. Pega o vizinho, pega qualquer coisa. Nós temos que começar a martelar na nossa mente. Eu preciso fazer qualquer coisa. E não precisa ir longe, reunir 150 pessoas, não, 2 pessoas. Nem qualquer pessoa. Deus abençoe. Obrigado pela paciência.